Estamos começando mais um Já Pode Falar, hoje com a presença de Francimar Melo, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores do Maranhão. A gente falava que o parlamento, pela etimologia da palavra, o parlamento é o lugar da fala, né? Então o jogo se propõe em breve, quem sabe, um pré-candidato a deputado estadual. Então a gente criou esse podcast para ser esse espaço do exercício da fala, da troca de opiniões, do debate. E você aqui para nós cumpre perfeitamente esse papel hoje para a gente conversar sobre o contexto maranhense, sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre as perspectivas que nós temos daqui para frente. Exatamente. Então nós tivemos essa ideia e esse momento justamente para colocar, né, a discussão do PT, a discussão do momento que a gente está vivendo na política, e também esse desafio que esse governo federal do Bolsonaro trouxe, né, que foi uma forma de criminalizar a política, né, que hoje a gente tenta, dentro das nossas discussões, dentro do nosso espaço, colocar a política no seu devido lugar, que é um lugar de fala, um lugar de discussão, um lugar da democracia, um lugar de respeito às diferenças. Então, Francimar, hoje a gente fica muito lisonjeado de ter você aqui. Primeiro, de saber que você conduz o PT de forma muito democrática, de uma representação muito boa. Você vem do interior, que também o PT aqui no nosso estado sempre foi conduzido por pessoas da capital. E a gente vê em você uma esperança muito grande, assim como a gente vê também no Lula uma esperança muito grande. E você aqui, hoje, para falar um pouco da sua história também, né, Ricardo? A gente quer que esse momento aqui, na realidade, o podcast que nós estamos construindo é para as pessoas, aquele bate-papo descontraído, se apresentarem, para conhecer um pouco também da pessoa política, né? Não é só do indivíduo, conhecer o indivíduo, conhecer o seu dia a dia. Né? Eu dizia para a Francimar ainda nos bastidores que é um nome que eu não conhecia, embora eu circule nesse cenário petista, do campo popular democrático, das lutas sociais, e eu fui conhecer Francimar já como presidente do PT, presidente estadual, e com uma grata surpresa, com falas equilibradas, propositivas, e é honroso tê-lo aqui, meu amigo. Pois é, eu, de fato, assim, primeiro dizer que o Jobert é um nome que eu já conheço há um tempo, e eu fico a cada dia mais surpreso com as iniciativas, e eu vejo para o PT, para o nosso campo progressista de esquerda, precisamos ter iniciativa como essa, porque, de fato, nós temos historicamente esses espaços de comunicação, sempre foi muito elitizado. Sim, é a iniciativa que a cada dia, numa comunicação alternativa, nos ajuda a aproximar mais do povo. Eu sou sempre saudado dos lugares, porque como eu vim do interior, como eu sou de uma cidade pequena, e o que eu aprendi foi falar a língua do povo. Eu tenho dificuldade, muitas vezes, de falar as falas que alguém quer ouvir, que não é a fala do povo. Então, eu sempre me identifiquei muito com os nossos povo lá, principalmente dos municípios. Quando eu vejo a capital, ela é coberta por pessoas do interior. Nós três de todos somos do interior. Se você for fazer um levantamento, os dados são isso. Então, esse canal de comunicação que vocês estão aqui inaugurando, eu acho que se tem uma das coisas de mais valia, de mais importante é isso, é estar próximo do povo. A minha origem, eu sou de Dom Pedro, né, uma cidade da região central, que é uma cidade que vocês vão identificar que ela é muito voltada para o negócio. Por ser uma cidade geograficamente muito pequena, Dom Pedro é o segundo menor município em extensão geográfica do estado. Então lá não tem uma pecuária muito forte, porque não tem município, não tem terra. Lá tem uma vantagem, a reforma agrária passou desde a sua fundação, porque cada um tem um pedacinho pequeno. Mas lá é a terra também do tomate, do abacaxi. Aí depois foram um investimento muito forte na agricultura. Então, Dom Pedro já foi um dos maiores produtores de tomate, foi um grande produtor de verdura. Hoje, por falta de assistência técnica, ele terminou não avançando tanto. E o que ficou lá? Os grandes atravessadores. Então, o comércio foi o que nos fortaleceu lá. Mas, ao mesmo tempo, eu, como filho de Dom Pedro com a visão progressista, fui mais enveredando para o campo da esquerda pela minha formação. E entrei aí na vida partidária, muito jovem mesmo, mas sempre militando lá dentro do mato, lá na minha base, fazendo
formação. Mas, Francimar, de onde vem o início da tua história na militância? Assim, porque a gente sempre tem uma referência. Eu sou de Santa Teresa do Paruá. Comecei lá com o Colégio Santa Teresa, com aquela luta lá. E isso me jogou no universo da compreensão crítica da realidade. A tua referência de início nas lutas sociais? Olha, interessante que eu venho de uma família de classe média, meu pai é comerciante, mas tem umas coisas que até a origem não é tão fácil compreender. Eu, quando era muito adolescente, eu gostava de colecionar material de candidato, de político. Cartazes, santinho. Eu recortava do jornal, meu pai sempre comprava jornais, eu recortava, que naquele tempo saía nos jornais. Isso foi me despertando na política, mas sempre para um campo. E não tinha muita formação lá na minha cidade. Quando eu vim estudar em São Luís, muito jovem, com 14 anos, comecei a fazer militância na escola privada. E lá, num colégio de classe média, mas eu fui me aproximando sempre dos companheiros, dos jovens, adolescentes, mais para esse campo. Então eu tive uma relação muito próxima com professores, com alunos que tinham essa visão, e aí eu fui tendo a consciência de classe, tendo a formação política. E comecei a participar dos movimentos estudantis na década de 80, comecei a fazer essa militância, e aí me deu esse conhecimento. E depois, muito jovem também, eu fui servir o Exército. E aí foi o meu conflito, porque aí eu consegui me identificar qual era o meu lado, qual era a minha posição, porque eu estava no lugar errado, entendeu? Com a farda errada. Com a farda errada, mas foi na campanha de 89. Interessante, em 89, justamente na campanha. Aí eu ficava preso dentro de um quartel e vendo a campanha acontecer, e eu lá tirando plantão. Aquilo 24BC. 24BC. E lá eu começava a identificar que aquele lugar estava errado, o lado que estava certo é quando passava aqueles movimentos nossos. E eu comecei a fazer a campanha do Lula em 89, nos momentos de folga que eu tinha. Aí eu ia lá na Praça Deodoro, eu comprava os adesivos, eu ia para Dom Pedro levar esse material. E daí eu comecei a ter uma identidade com 18 anos, 19 anos, qual era meu campo, qual era a minha luta. E daí eu comecei a fazer a minha história junto com os demais companheiros. E mais lá em Dom Pedro, porque é onde eu passava mais tempo. Eu sempre tive... Aí fui para a gestão municipal, mas sempre atuando nos movimentos sociais. Maravilha. E a questão partidária, Francimar, como é que começou essa história desse envolvimento maior, de forma mais orgânica dentro do partido? Assim, Então, eu sempre filiado ao PT, mas não fazia uma militância orgânica dentro do partido, porque eu estava lá no município, a atuação do PT ainda era muito leve, não tinha tinha um pessoal ligado às pastorais, à igreja, mas nós não tínhamos uma relação de muita proximidade. Mas depois eu fui percebendo a necessidade de fortalecer o nosso partido. E eu fui conversando com o pessoal que tinha lá do PT. E eles tinham algumas dificuldades nas relações, que eu achava isso muito interessante de fazer a crítica, porque eles faziam formação, faziam a luta, mas eles não disputavam a eleição. Porque eles achavam que participar daquele processo eleitoral era uma coisa que eles não tinhham envolvimento, não podia se envolver, porque lá era um espaço impúrio, contaminado, e eles não concordavam com o processo. Se misturar com isso. Eu falava, é uma contradição, porque nós temos que disputar. Aí eu fui incentivar o pessoal do sindicato. Eu tinha um pessoal do sindicato, acho que lá no município, que era interessante. Eles reclamavam que na Câmara não tinha com quem dialogar. Eu falei, mas isso é uma contradição, se nós não temos com dialogar, nós temos que botar um representante lá, porque senão vocês não vão ter esse espaço. Enfim, aí eu comecei a incentivar e ir para dentro da vida partidária. Isso, depois eu fui começar a disputar internamente. E aí logo na primeira disputa a gente conseguiu ganhar a eleição interna. A presidente. Não, eu lancei um candidato a presidente e fui ser secretário de organização. Então eu comecei lá em Dom Pedro, secretário de organização, daí fui para a presidência. Depois nós fomos fazer uma articulação regional, e aí dava sustentação àqueles municípios lá, Dom Pedro, presidente Duda Gonçalves Dias, Santo Antônio do Lopes, Caprizal. E isso terminou dando uma capilaridade, as pessoas viam eu como referência na questão organizativa. Aí logo depois o nosso campo, a CNB, me indicou para secretário de organização. Fazer uma pergunta que parece óbvia. A política é uma paixão? É uma paixão. Apesar de eu sempre resisti. Porque nada contra a política. É que eu tinha um modelo, e tem um modelo que eu sempre via, e eu discordava a questão dos grandes
investimentos de dinheiro, uma coisa assim que eu não conseguia compreender, porque esse processo é o processo que era regido aqui na política do Estado. Os filhos de fulano de tal, a mulher do fulano de tal. E a gente carrega, principalmente nós que vem do interior, que viemos do interior, essa ideia de que parece que esses espaços não são para nós, né? E basicamente a formação que a gente vai tendo, os pais da gente, essas coisas todas, eles colocam meio como se não fosse para nós, né? E no decorrer do processo, a gente tem que ocupar esse espaço. Senão a gente começa a deixar para os outros, vai deixando para os outros. E isso ficou muito forte agora, né? Com essa questão dessa ideia da criminalização, como eu falei no início da política, da demonização da política. A gente vê muita gente boa hoje, como a gente anda muito nesses interiores, muita gente boa que tem um trabalho bom na política, mas ele disse, não, isso não é coisa para mim, isso é coisa para gente ruim. Eu fui educador popular durante 20 anos, né, como dirigente da CADES, como educador popular, e nas minhas formações eu sempre dizia, a gente ouve muitas pessoas dizerem, política é coisa de cachorro grande, política é coisa de branco, política é coisa de gente grande. E aí a gente foi dito isso pra gente durante 5 séculos e a gente acreditou que isso fosse verdade. Ficou muito forte, não? Ficou muito forte, ficou introjetado nas nossas estruturas de pensamento. Então eu acho que lideranças como você ajudam a desconstruir, lideranças como você, como Vila Nova, como Lula, como né? Jobs, como Lula, ajudam a desconstruir que a política tem que ser buscada por aqueles que historicamente foram negligenciados pelo Estado. Eu sou questionado todos os dias como é que eu cheguei à presidência do PT. A última vez foi agora, vindo para cá, eu encontro políticos tradicionais, parabéns, rapaz, eu achei muito bacana tu tá hoje. Porque, de fato, na cabeça da sociedade, quem são os presidentes de partido aqui no Maranhão? São os deputados, né? Tem que ter mandato, porque aí depois eles brigam lá nacionalmente. De sobrenome. De sobrenome, aí alguém entregou. Então, ser presidente do maior partido de esquerda da América Latina, aqui no Maranhão, para eles não deveria ser nós. Né? Deveria ser alguém que viesse os iluminados. Então, isso que você está falando, Ricardo, é muito forte ainda. A importância do Jobert ir lá para a Assembleia é fundamental, porque ele vai chegar lá na Assembleia sendo alguém do povo que de fato representa o povo. Porque ela do interior, filho de agricultor, passou pela PJ, passou pelos movimentos estudantis. Cara, tem alguém mais legítimo, né? Então, esse perfil de pessoas que é do povo é que tem que ocupar o espaço que é do povo. Que essa contradição ela tem que ser quebrada. Então, mas eu vejo assim que ainda é muito forte, mas a cada dia nós estamos avançando. Esse aqui é o fundamental. Então, a minha origem, por exemplo, lá em Dom Pedro, na minha cidade, isso ainda é muito forte. Por exemplo, como é que o Francimar chegou lá? Eles conhecem, sabem a minha vida, mas ao mesmo tempo eles ainda ficam nesse paradigma. Como é que ele chegou lá? Porque na cabeça deles tem um modelo que foi criado, que foi construído equivocadamente, mas ela tem raízes muito fortes. Ela tem famílias de mandatários na história. Nos municípios vocês conhecem. São 2, 3 famílias que historicamente comandaram a política. Tem deles, acho que o mais absurdo, eu ando no estado do Maranhão, falo muito sobre isso. Quando eu falo da história, parece que se confunde a todos os municípios. Eu falo, olha, eu não sei a história do teu município, mas eu sei que aqui tem 2, 3 famílias que historicamente eles podem governar essa cidade. Se eles têm competência ou não, não é questionado, mas que eles podem. Quem são eles? Aí chega algum momento de ser tão absurdo que quando eles esgotaram todos os nomes familiares, eles começam a ver o vaqueiro, não, nada contra o vaqueiro, mas o motorista, mas alguém que ele tem domínio, entendeu? E a população absorve isso com muita naturalidade. Uma coisa assim que... É a política hereditária, né? De famílias e agora trazendo as pessoas próximas. Os laços consanguíneos. E quando os laços consanguíneos se esgotam, os laços de empregabilidade. Aí, de domínio, né? Tem posses, né? Então, depois dessa apresentação aí, a gente conhecer um pouco aqui a vida do Francimar, a caminhada dele. Francimar, essa questão nacional hoje, como é que você analisa? Eu vejo assim, o Lula está largamente à frente do segundo colocado, mas isso não é para a gente se acomodar, né? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, nós temos uma responsabilidade, um desafio muito grande
né, nesse cenário nacional, de cada vez mais discutir, levar essa discussão da política nacional para as nossas bases, porque a gente encontra muita gente lá no campo, lá no interior ainda, que ainda defende ainda essa ideia bolsonarista, né, da coisa. Como é que você vê hoje esse cenário, a posição do Lula, como é que está essa discussão toda do partido na questão nacional, né? É por isso que eu volto à minha fala desde o início, a importância de momentos como esse e espaço de comunicação como esse. Uma das coisas que esse momento, ele é um momento que é emblemático para nós no país, de ter colocado a população de algum modo, de forma equivocada, ter colocado alguém que não tinha uma mínima condição de conduzir o nosso país nesse momento difícil que nós estamos vivendo, foi a eleição do Bolsonaro. Bolsonaro é tudo isso que vocês ouvem, algo até mais. Mas o momento eleitoral ele está tendo um avanço, porque na eleição passada nós fomos surpreendidos por um processo de fake news, de mídias que foram trabalhadas que nós não tínhamos o controle minimamente e nos surpreendeu, fomos bombardeados. Nós conseguimos melhorar, entender um pouco esse momento, não conseguimos ainda combater totalmente, mas estamos aí. Aí entra a questão do presidente Lula, que para nós é importante a volta, por tudo que nós sabemos do que nós estamos vivendo, o que gera de expectativa para o povo, mas ao mesmo tempo tem uma eleição muito difícil. Muito difícil porque nós estamos combatendo o que tem de pior na política. Nós estamos combatendo o fascismo, o machismo, estamos combatendo o racismo, nós estamos combatendo a violência, que é muito grande, estamos combatendo a falta de transparência na política, porque hoje nós temos algo que nunca tinha visto, que é um orçamento secreto. Se você falar com a população, primeiro, a palavra já mostra. A palavra que eu costumei trabalhar durante 20 anos aí, que a gente fazia a formação, era orçamento público. Agora é orçamento participativo. Agora é orçamento secreto. Então é isso que nós estamos combatendo agora nessa campanha. A inversão total de valores. E formalizando o orçamento secreto, né? Legalizando o orçamento secreto. O Congresso chancelando algo que nós estamos trabalhando há 1000 anos-luz querendo transparência. Seria cômico se não fosse trágico. Então assim, por isso que essa campanha não é uma campanha fácil, porque quando você fala em orçamento secreto, você não tem noção com quem você vai combater e o tamanho, entendeu? Então, assim, nós temos que nos unir mesmo, sabendo que é uma eleição difícil, mas temos uma perspectiva boa de disputa e de ganhar a eleição. Mas, além de ganhar a eleição, nós temos que também ter a clareza que a dificuldade também de assumir, que é o segundo passo, e o terceiro é governar. Então, por isso que é um conjunto de ações que nós temos que levar para a base, nós temos que conversar com o povo para mostrar esse momento que nós estamos vivendo, mas apresentando também perspectiva, mostrando as dificuldades, que aí nós temos que fazer uma campanha muito altivez, nós temos que ir para a base. Aí você, Jobert, e com outros pré-candidatos, tem uma responsabilidade enorme, eu também como dirigente partidário, mas a população tem que ser convencida de defender esse projeto, porque esse projeto contempla eles a cada dia. Eu hoje estava assistindo uma matéria no jornal falando sobre Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil, tentando escamotear, tentando esconder o projeto que nós apresentamos para a população, que deu certo. Então, o bom é que a população parece-me que está percebendo que é a mesma coisa, entendeu? De forma então eles não estão sendo convencidos que é uma outra política, apesar deles ali fazer uma maquiagem, mas é a mesma coisa. Esse aqui é o Lula que criou mesmo, é aquela coisa nossa. Então esse é o nosso desafio. A política nacional está sendo dada de uma forma totalmente equivocada. Nós temos que, nesse período eleitoral, é um momento de fazer esse debate com a sociedade. Você falou uma coisa que me pareceu muito importante. Você falou do desafio de ganhar a eleição, mas do desafio de construir a governabilidade. Daí a importância da gente fazer uma eleição legislativa significativa de deputados, de senadores que possam de fato garantir a sustentação do governo Lula no Congresso Nacional. Olha, quando eu fui militando a cada dia no PT, eu tenho clareza qual é o nosso papel.
como militante. Eu acho que é o novo desafio no Maranhão, historicamente, é convencer a nossa militância a tirar da nossa frente aquilo que é pormenor e colocar os grandes desafios que nós temos no Estado. Primeiro, nós temos que garantir essa governabilidade do presidente Lula e também aqui no Estado. Porque é por isso que é a importância de eleger parlamentares, deputados estaduais e federais. No Maranhão, nós temos esse desafio. Historicamente, eu falo para o pessoal no Estado, o PT do Maranhão, ele tem uma grande dívida com esse Estado. E aí nós vamos a essa contradição. O pessoal sempre nos cobra. Como é que vocês elegem 70% dos votos para o presidente, para o nosso projeto, e não faz parlamento? É por isso que nós temos que saber qual é o nosso desafio e gastar nossas energias com isso. Temos que repensar estratégias, né? Para além do cargo majoritário, mas também para os cargos proporcionais. Eu sei a importância da eleição do governador Brandão, do Camarão, do senador Flávio Dino, mas eu vejo que nós, militantes e dirigentes do PT, temos que fazer esse trabalho agora em 22. A eleição do presidente Lula, ela está cada dia consolidando. Mas nós temos que ter uma bancada federal aqui no Estado para dar sustentação. A nossa contribuição, o Maranhão tem que dizer, ó, presidente, o nosso campo aqui está levando essa bancada de parlamentares comprometidos com o projeto. A mesma coisa, nós temos que ter a clareza aqui no Maranhão. Vamos eleger o governador Brandão, o Camarão, o senador vai para lá cumprir esse papel, mas nós temos que ter uma bancada aqui progressista, uma bancada de esquerda, e aí a contribuição do PT. O PT tem que ter parlamentares que tenham as condições reais de contribuir apresentando algo propositivo. Então, esse é o nosso grande desafio e é a nossa tarefa como partido. Aí eu concordo, Ricardo, nós temos que ter essa estratégia, que aí agora nós temos que nos debruçar e o partido tem que ter essa capacidade. Eu vejo assim, tem hora que eu me surpreendo a cada dia, mesmo vivendo o dia a dia no PT. Como é que a gente tira algo que é estratégico da nossa mesa de diálogo e vamos ficar naquele que é supérfluo. Eu, por exemplo, eu participei do encontro agora. Que era a próxima pergunta que a gente ia fazer aqui, que era... Então eu vou deixar você já entrar nesse assunto. A gente está saindo do encontro agora, nesse final de semana, né, que é um encontro que tinha várias pautas para ser discutida e chegamos basicamente a um consenso, né, e também a sua condução foi bastante elogiada na condução deste encontro, né, que foi bem sucedido, mas temos lá consolidado o nosso vice-governador, o Camarão, que será o vice-governador, foi referendado lá nesse encontro. Mas tivemos também várias momentos tensos, tensos, embates e tal. O que você tira, né, desse momento lá do encontro? Quais foram as suas impressões? O que você deixa aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente? Porque muita coisa sai, porque o partido, quando a gente sai de dentro do partido, que vai conversar com a sociedade, é o partido da confusão, né? Os outros partidos são partidos de dono, né? E esse é um partido de tendências. E aí para você chegar a consenso tem que haver um debate. E aí tem um debate riquíssimo, várias discussões dentro, mas aí a mídia, né, os blogs, as falas, é só do ponto de uma... Pega um ponto... Um ponto qualquer para depreciar e tirar a importância. Eu concordo, Ricardo, e também o Jobert, que a mídia tem um interesse em sempre distorcer as informações. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu dialogo com o partido que nós temos que ter mais zelo. Mais cuidado. Isso, por exemplo, as pessoas diuturnamente elogiam a condução do encontro. Eu acho que o encontro tinha que ser daquele jeito bem organizado, bem conduzido. Não só por mim, por qualquer outro. Mas tem uma coisa aqui para mim que eu tinha como primícias, que quando eu assumisse a direção do partido, a maior contribuição que eu queria dar era a questão de transição. Porque o que está faltando no nosso partido aqui no Estado é fazer esse trabalho de transição. Nós somos de gerações diferentes, nós temos pensamentos diferentes.
E nós temos que saber conviver com essas etapas. Eu acho que o PT do Maranhão está nessa fase. Tem uma geração que deu a sua contribuição e realmente ajudaram muito a sua história, com todos os equívocos. Eu acho que eu estou numa transição, no mediano, e tem uma juventude que tem que assumir essa história. Então, o que tem ali de positivo, entre todas as coisas? A condução. Quem conduziu aquele encontro? Foi uma nova geração, respeitando quem deu a sua contribuição, mas eles deram outro rumo. Então, ali, se você analisar, você vê quem estava lá. E a secretária de organização é uma jovem, a secretária-geral é outra jovem, a dirigente nacional é da juventude. Então, assim, tem um outro formato que a gente muitas vezes não observa. E aí tinha a sustentação de uma geração que deu ali a sua contribuição. Então, ali ficou de bom, um grande legado daquele encontro. Os conflitos, os enfrentamentos, eles precisam ser melhorados, sim. Mas a gente não vai, porque assim, zerar. Porque se nós zerarmos também não somos nós, né? O que nós temos que saber é conviver e como administrar. Porque ali você é disputa de ideias, de pensamentos, de concepção. Agora, o que não pode é deixar aflorar os conflitos a ponto de você não saber dominar. Ou seja, dá para ter um partido plural, de tendência, da diversidade, tem que ter. mas com o mínimo de unidade, né? Na política, nós conseguimos conduzir a chegar à unidade. Agora, nós temos que também saber como conduzir esse debate, que aí é onde é o nosso desafio. Mas dentro de um partido como o nosso, que é democrático, vai ter alguns momentos ainda acirrados. Só não tem que ser de confronto, mas sim de confronto de ideias. E acirramento. Mas o que ficou de bom ali é que nós conseguimos, no final, construir a grande unidade em torno da nossa aliança aqui no Estado. E é uma coisa que já estava bem pavimentado. E agora, é o que eu falei ontem para a imprensa, nós temos agora que ir para a rua, apresentar para o nosso povo o que eles estão esperando, qual é a perspectiva que eles terão nesses 4 anos que estão vindo aí. Então esse é o nosso desafio, é conversar com os professores, conversar com o alunado, nós temos que conversar com o trabalhador do campo, da cidade, nós temos que conversar com as mulheres, ouviram. Como é que o partido está pensando em fazer esses diálogos? Eu acho que a gente precisa, né, criar uma metodologia, uma agenda, um calendário, um cronograma de reflexões, de debates, para criar um comprometimento com a necessidade de superar esse momento político que o Brasil vive, né? Eu acho que tem 2 movimentos que tem que acontecer. Tem que ter um movimento do campo, né, que está em torno da pré-candidatura do governador Brandão e do senador Flávio Dino, mas o partido também tem que fazer a sua movimentação. Então nós estamos propondo fazer reuniões regionais, encontros regionais, juntar a militância para conversar, até porque, além da majoritária, nós temos que levar as pré-candidaturas estaduais. Eles têm que falar com a base. Porque você marca, por exemplo, um encontro na Baixada Maranhense, eles vão um dia antes, eles conversam lá com as lideranças na região lá. No sábado, por exemplo, a gente se encontra todo mundo. Então, no domingo, eles continuam naquela região lá. Então, cada um vai conversar com a sua base. Então, nós estamos agora lançando uma proposta na direção para fazer em julho vários encontros nos finais de semana. E aí vamos convidar também as candidaturas majoritárias nas agendas que eles puderem se somar. Mas temos que fazer movimentos paralelos, que convergem lá na frente. Então, não ser uma coisa, aguardar só apenas o movimento da pré-candidatura do Brandão. Nós temos que fazer também a do partido. Para que as aí vem volta o pensamento da candidatura proporcional. Ela tem que ser fortalecida. Tem que conversar com a nossa base. Lógico que eles vão falar além da militância do PT. Não podemos se ater às candidaturas apenas falando conosco mesmo. Mas não podemos também deixar falar com o nosso povo. Por falar nisso, não apenas na candidatura do PT, é lembrar que a gente está vivendo um contexto, uma conjuntura não só partidária, mas de confederações, né? Eu acho que agora tem esse elemento novo que traz alguns complicadores, não? Até nós mesmos, né, que no PT que temos essa nossa federação, né, as federações. Que eu acho assim que a gente fazia uma análise, né, de possibilidade de eleger 2 federais, uns 3, 4 estaduais.
Com a federação, isso, na sua visão, ela melhorou as condições dos nossos candidatos a federal e estadual ou criou mais uma dificuldade aí para a gente ampliar, né, no nosso caso, a nossa legenda, no caso de eleição para federal e estadual? E se for possível enxergar algumas vantagens também que poderiam ser levantadas, Estou né? buscando encontrar vantagem. Não, brincando, porque como esse ambiente aqui tem que ser um ambiente descontraído, a federação é algo novo para nós. Sim. Mas, por incrível que pareça, eu estava conversando no final do ano com a Regina, que é a governadora, a companheira Regina, que é a governadora do Piauí, e ela foi me resgatar um pouco sobre a questão da federação, porque até eu não tinha tanto elementos. Ela falou, Francimar, nós defendíamos a federação, mas eu defendi a federação lá no Senado, quando ela era senadora, a partir de dar proteção e garantia para os partidos co-irmãos ali. Não era para que o PT entrasse em federação, não tinha nenhuma cogitação. Mas como a conjuntura política nos proporciona momentos bem diferentes, nós terminamos entrando na federação, que não é bom para nós. Os estados brasileiros, o PT, as direções estaduais, na sua maioria não defendia a federação, o PT participava da federação. Pela própria estatura do partido. Não tinha necessidade. Mas aí nós precisávamos fazer uma grande aliança nesse país para derrotar o fascismo, para derrotar Bolsonaro, e aí precisava ter uma representação forte no Congresso para dar sustentação. Aí entra a questão da federação, de buscar fazer uma federação com o PSB, com mais partidos. Mas as discussões, o debate não permitiu. E como nós entramos nessa discussão, terminamos ficando aí os 3 partidos, foi possível, e isso termina dando mais sustentação aos nossos partidos que estão aliados conosco. Isso nos traz, de algum modo, algumas inquietações. Por exemplo, aqui no Maranhão, a federação para nós não foi, no ponto de vista do PT, uma coisa que veio somar. Por quê? Porque nós estávamos com a chapa, principalmente estadual, uma nominata razoável, que nós estávamos na perspectiva de eleger 3, e era possível mesmo. Quando entrou a federação, aí as contas mudaram. Primeiro, nós tivemos que diminuir a nossa nominata, porque não era estratégico buscar mais pré-candidaturas regionais com arranjos diferenciados. Sim. E, de algum modo, para a federal, é um outro cenário. O cenário já foi favorável, porque é uma articulação nacional, aí você tem condições de eleger 2 ou 3, a possibilidade até de eleger 3 pelo PT, se eleger 4 pela federação, mas no ponto de vista da organicidade, de quem os nomes que nós tínhamos ali que estavam apostando, de estadual houve um grande prejuízo. Mas, pensando na política macro, nós tivemos que se adequar. Aí a conjuntura política que vai mudando muito, né? Agora nós temos que, diante do que temos, do que é possível, trabalhar a questão da federação, mas fortalecendo sempre o PT. Nós não podemos perder de vista. E aí temos feito algumas discussões, a federação tem partidos com visões bem diferentes, porque nós temos ali o PCdoB e o PV. O PCdoB é um partido do nosso campo, mas tem o seu programa, a sua forma de pensar, mesmo estando na federação. O PV tem uma estratégia muito clara aqui no Maranhão, que é a eleição de deputado estadual. E aí nós temos que tentar, diante de todas as linhas de pensamento, adequar algo que seja comum. Como é que está o diálogo com esses companheiros dos outros partidos? São bons, o diálogo são bons, aí respeitando as suas pluralidades, suas formas de pensamento. Porque, imagina só, nós definimos isso em abril, dia 8 de abril parece que foi definido, fechou a federação. Daí que nós começamos a dialogar. Pensamentos muito diferentes. E era natural que tinham os pensamentos diferentes. E agora nós estamos buscando aglutinar em torno daquilo que é comum. É um exercício, diariamente. Mas temos uma boa conversa com o Adriano, temos conversa sempre com o Márcio Gerri, e no intuito de chegar na campanha, nós estamos em pré-campanha, com o máximo de unidade. Nós somos muito cobrados. Primeiro, nós somos cobrados porque nós estamos falando com os indiferentes que para ele. Então eles ficam sempre achando que não está alinhado, que isso mais é a militância. Mas de fato, sim, nós vamos exercitando o que é comum. Fechamos a aliança no Estado, eles defendem a aliança com Brandão, isso já é pacificado. O nome do Felipe Camarão também na federação já é pacificado.
Ainda tem diferença em torno do Senado, que em nome do Flávio Dino, ainda tem ainda algumas coisas que estão ajustando. Nós, no plano nacional, é uma coisa que também não tem diferença, mesmo tendo visão de mundo diferente, mas alinhado. Então, na majoritária, aí tem os interesses, que são, cada um que está defendendo ali seu projeto. Mas, no geral, temos avançado muito, temos avançado bastante. Que tudo isso, para a população também, que nós temos que, muitas vezes a gente não está antenado. Essa linguagem que o Ricardo Jout, ela é nossa, de federação. Se tu consultar 80% da população, se perguntar o que é esse negócio de federação, eles não estão sabendo absolutamente nada, entendeu? Eles estão preocupados de comida na mesa, estão preocupados com o combustível que está horrível, eles estão preocupados no gás de cozinha e estão preocupados pela sobrevivência. Isso que eles estão. E como é que está a preparação da campanha do presidente Lula no Maranhão? Como é que está sendo pensado as estratégias? Como é que está esse diálogo para estruturar essa campanha em nosso estado? E a questão dos comitês populares, está rodando, como é que está? Pronto, Tem uma movimentação... As perguntas de vocês, elas convergem. Primeiro, a pré-campanha, ela está muito forte através do comitê popular. Que eu até falo que uma das grandes sacadas do PT desses últimos períodos aí foi a retomada dos comitês populares. Os comitês, ele já existiu, ele só fez ali uma reformulação e assim, a base, o povo absorveu muito bem. Então nós estamos aí abrindo vários comitês, esses comitês são um espaço de debate político, de construção do dia a dia da cidade, também falando sobre a reconstrução do país. E aí, obviamente, que a gente dá uma pitada ali de pré-campanha, né? Nós não somos também tão ingênuos. E os pré-candidatos do PT, do campo progressista aqui no Maranhão, já absorveram. Então, o PCdoB já está lançando comitê, o PSB está lançando comitê, que acho que isso é muito positivo. Além disso, agora vamos trabalhar a questão da campanha do presidente Lula. Já fizemos algumas rodadas de conversa, o PSB, através do Flávio Dino, tomou a iniciativa pelo partido de chamar, mas isso não é a coordenação do Lula no Maranhão, é a coordenação do campo aqui. E aí nós vamos agora discutir, porque tem mais partidos, aqui nós somos 7 partidos no campo nacional. Sim. Então nós agora precisamos, eu até falei que depois do encontro, eu iria tomar a iniciativa de falar com todos os partidos que declaram apoio à pré-candidatura do Lula. Então aí nós vamos ter que ter barreiras de campo aqui no estado. Se o Everton está declarando apoio ao Lula, nós temos que saber se esse mantém. O Simplício também, o partido dele, declara apoio ao presidente Lula. O PSOL, que tem candidatura majoritária, também declara apoio. A Rede, que não está no mesmo campo também. Então nós temos que agora aglutinar todos esses partidos no projeto macro. As questões estaduais a gente resolve aqui no nosso campo. Eu acho que é a luta antifascista agora. A luta antifascista e saber quem é o nosso inimigo, né? Nosso inimigo comum aqui. Todos nós temos que ter clareza. Aí agora é hora de fazer essa grande discussão. Porque o povo do Maranhão está nos esperando. Eles precisam de receber orientação e uma linha política. Então agora é hora de nós esquecermos alguns detalhes que muitas vezes nos trava aqui no estado e pensar na eleição do presidente Lula. Então essa é uma responsabilidade do PT. Nós somos um partido que vamos conduzir esse processo. Os demais partidos são altamente importantes. E aí nós vamos até algum momento ver algumas contradições nos palanques. E aí nós temos que saber conviver com as contradições, porque as contradições elas vão se dando aqui, mas de algum modo tem um sentimento. O sentimento que move esse povo é fazer a campanha. Alguns até com certo oportunismo. E aí a gente não vai escamotear isso, é verdade. Mas eu acho também que a gente tem que ter, nesse momento histórico que o Brasil vive, de crescimento do fascismo, de ameaça a todos os valores humanitários, civilizatórios, de todos os valores democráticos, a gente precisa ter responsabilidade histórica. Eu acho que esse é o grande desafio, né? É o momento da gente compreender que mesmo com essas contradições é necessário a gente fortalecer um amplo conjunto de forças que possa vencer, né, o fascismo no Brasil. E no Maranhão também, claro. Lógico. Olha, se você pensar claramente, eu acho que nós somos uma geração, que somos a mesma geração, nós não convivemos nenhum momento com
tanta ameaça da democracia nesse país. Eu pensei que eu nunca fosse viver. E vivemos num retrocesso de lutas, né? Porque eu lembro que no tempo que eu era universitário, nós lutávamos lá, no período do Fernando Henrique, universidade pública, gratuita e de qualidade, né? A gente lutava pela participação nas políticas Exatamente, públicas, por orçamento participativo. Essas nossas lutas que As agora... nossas bandeiras eram essas, né? E agora está lutando pelo povo preto continuar existindo, para a população LGBT ter direito as mulheres ter voz, coisa que nós já achávamos que tinha superado há muitos anos. Aí você, por exemplo, quando você vê a própria a mídia, né, muitas vezes cessada, você vê hoje a ameaça que nós temos diuturnamente do governo ao judiciário. O Supremo Tribunal Federal cada dia recebe ameaça do presidente da República. A agressão à imprensa é cotidiana. Muitas vezes cessando o direito da imprensa. Olha, eu tenho muitas críticas à imprensa, como qualquer cidadão tem, mas o direito eu não posso de forma nenhuma tirar. Então, são essas... Veja a pauta que nós estamos querendo discutir hoje com o país. E a população, mesmo eles calados, eles pensam, por isso que eles se manifestam nas pesquisas, no voto, que é o momento mais democrático. Tem uma coisa que nós temos que sempre valorizar, que hoje o Bolsonaro faz que não acredita, mas ele só não acredita no momento que é conveniente. Por que as pesquisas falam e mostram para nós? É porque é um processo democrático. Que as pessoas vão lá, o pesquisador vai e fala diretamente com o cidadão, e eles lá têm o direito de fala, mas o direito de fala que as pessoas limitam, de olha, não se preocupa que essa tua informação não vai ser vazada. Aí ele fala, ele expressa. Porque se fosse para ele dizer em praça pública, eles teriam dificuldade. Nós estamos vivendo um momento, viu, Ricardo, que a gente muitas vezes fica cobrando. Por que os movimentos de rua, a gente não coloca aquela multidão mais? Porque as pessoas estão com medo de se expressar. Se você vê na rua, hoje, é uma das coisas que nós mais somos cobrados, por que não tem adesivo do Lula nos carros? Parece que a narrativa é eles. É porque eles estão vivendo um momento, o fascista é isso aí, ele quer cessar a minha voz e gritar onde ele quer que grite. E nós terminamos sendo o lado mais frágil e a gente termina tendo receio do confronto. A gente, quando vai vestir uma camiseta vermelha, já pensa 2 vezes de vestir, porque tu pode ser agredido. Pode ser agredido. Dependendo do espaço que tu esteja. O fascismo não está só na figura do Bolsonaro, está naquela autorização que ele dá para os seus seguidores agirem com violência, com truculência, querendo eliminar aqueles que eles consideram inimigos. Domingo, eu fiz assim, passei por um teste domingo, depois do encontro, aí eu saí 2 horas, 2 e pouco, fui almoçar num restaurante de classe média aqui, em São Luís. Aí foi eu mais umas 5 pessoas, todo mundo com a camisa do encontro, né? Aí eu fiquei aliviado quando eu saí do restaurante, não fomos molestados. Que se isso há 2 anos atrás, não aconteceria não. Chegou um momento que nós não tínhamos como ir. E sem identidade, não é só pela nossa história, mas não era com a camisa. Nós fomos agora. Então, esse é o grande nosso desafio, é que nós tenhamos espaço de fala, que nós não sejamos cessados a nossa voz. E a eleição que nós estamos disputando é contra esse modelo que não contempla a maioria do povo brasileiro. Nunca foi tão difícil fazer luta por direitos humanos no Brasil. No atual momento nós estamos com um jornalista e uma liderança indigenista que sumiram nas matas do Amazonas, nos rios do Amazonas, por conta desse sentimento de fascismo que graça sobre o território nacional. Então nós precisamos desse grito: basta de fascismo, basta de perseguição aos povos indígenas, ao povo preto, às mulheres, à população LGBTQI+, porque a gente precisa respirar, nós não estamos conseguindo respirar. Semana passada a gente viu extasiado a polícia rodoviária, né, matar uma pessoa numa câmara de gás improvisada, né, na mala de uma viatura, né, e você jogar dentro da mala com uma pessoa presa, um cidadão trabalhador, preta, dentro da mala de um carro. Então esse cenário é que dá esse sentimento de falta de ar, né, para aqueles que querem ser livres, para aqueles que querem conquistar direitos, para que todos possam se manifestar, possam viver em paz. Eu acho que, Gilbert, aí a nossa responsabilidade, ela cada dia amplia.
por exemplo, a tua chegada à Assembleia Legislativa, tu vai levando todo esse acúmulo e toda essa responsabilidade de defender esse povo. Aí nós vamos compreender qual é o tamanho da nossa responsabilidade. Eu, como presidente de um partido grandioso como é o PT, você como pré-candidato e futuro deputado estadual, você vai ter que ir lá diante de uma representação que defende parte de tudo que está acontecendo nesse país, você vai contrapor e apresentar pautas que de fato representem a população. Por exemplo, nós temos aqui, nesses últimos períodos, aí, quantos trabalhadores rurais Já foram mortos, né? Foram mortos e alguns deles não têm resposta. E não vai ter, sabe por que vai ter? Não é só pela questão do aparelhamento do Estado não ter as condições total. É porque por trás de tudo aquilo ali tem grandes empresários, tem políticos, tem coisas que a gente não tem informação. Você imagina, você falar um policial rodoviário que é preparado para defender o povo, que essa é a responsabilidade dele. Como é que ele vai matar? Isso sendo filmado por todo E a pessoa já está imobilizada, né? Agora veja só a contradição. O cara foi preso porque estava sem capacete. O presidente da República, todos os movimentos que eles têm feito aqui, a grande revolução que ele tem feito aqui, umas passeatas, em nenhuma delas ele estava com esse equipamento. Nenhum desses eventos dele estava sem capacete. E a Polícia Federal fazia escolta em todos os... E a Polícia Federal estava lá, todos presentes. E em nenhum momento eu vi a reação da Polícia Federal ser nem um pouco semelhante. E aí nós temos que gritar. Por isso que a representação de vocês nesses espaços elas tem que ser eu acho assim, nós também perdemos muito, assim, uma coisa que eu sempre defendo, que é ouvir, como você bem falou no início aí, das suas falas, da gente ouvir o povo, né? Ouvir a indignação, né? Porque eu acho o seguinte, nós, até pré-candidatos, presidente de partidos, e a nossa chapa, de certa forma, tem que estar indignada, né? Tem que estar indignada com tudo isso, porque senão, se a gente levar isso de forma normal, né, de forma tranquila, né, passar essa ideia como uma ideia que não, isso acontece, entendendo? A gente transforma isso tudo de forma apaziguada, tranquila e tal, e não está nada tranquilo, a gente sabe disso. E a gente tem que levar essa indignação, ouvir a fala também muito do nosso povo, ouvir as indagações, e tirar de muita coisa da política essa tal normalidade de que política só se faz com muito dinheiro, só se faz aquilo que nós, retomando que nós iniciamos na conversa, de tem que ser a família tradicional, que tem que ter o candidato. Eu acho que o PT, principalmente a chapa nossa de estadual, né, dentro da federação, ela carrega, não só eu, mas todos os outros companheiros, de certa forma, essa responsabilidade de levar até a comunidade, levar aos nossos trabalhadores e trabalhadores do campo e da cidade essa indignação, né? Porque às vezes a gente se depara com algumas falas de companheiros no interior que é assim mesmo, a política é desse jeito, é fulano que ganha, a gente já chega, às vezes já recebe a ideia de que a gente está fazendo só por fazer, porque acha que quem tem dinheiro e quem é da família tradicional do município é que tem condição de se eleger. Então a gente tem que ter esse discurso muito unificado nesse sentido de que política, candidatura, qualquer coisa que seja dentro da política para levar o bem, tem que ser feito por pessoas que são comprometidas. E nós temos esse comprometimento, né? Então, assim, eu acho que esse canal que nós estamos inaugurando aqui também, desse podcast, é um canal que a gente quer abrir para a comunidade, para as pessoas, para todos, ter a oportunidade de se expressar também, né? E de construir esse diálogo. Então a gente já está quase chegando ao final aqui, deixar as suas considerações e a importância desse momento aqui de diálogo também, que a gente quer compartilhar e socializar com os outros companheiros, que a gente quer deixar aberto aos outros pré-candidatos que queiram interesse em vir aqui. A gente já convida todos eles, é só entrar em contato que a gente faz esse mesmo bate-papo, mas também a população de forma geral, militância, esse canal está sempre aberto. E assim, Francimar, eu acho que a tua postura tem sido uma postura muito elogiada dentro do partido, primeiro porque
quando retomando também o que tu falou, assim, às vezes tem coisa que a gente não conhece, é até melhor, né? Quando a gente não conhece na profundidade, tipo, eu fui secretário, aí quando eu cheguei tinha alguns projetos lá parados ainda do governo federal, de 2012, 2013, Época da Dilma do Lula. né, da Dilma e do Lula. Dinheiro parado do governo federal. E o Flávio Dino chegou para mim e disse, rapaz, tem não sei quando que ele sempre acompanhava essa questão dos recursos federais no governo do estado, e disse, rapaz, tem tantos milhões lá, e por que que isso não sai? Por que que isso não roda? E todo mundo que eu perguntava, ele não dá, está ultrapassado, o recurso já está quase que vencido, o prazo é curto, nada podia. E eu, como não conhecia de fundo o projeto meu, nós vamos fazer, entendeu? Então são coisas assim que eu acho que bastante interessante a condução de muita republicano, né, bastante agregando as pessoas, não é uma política de exclusão. Então, assim, primeiro te parabenizar pelo trabalho que vem fazendo dentro da condução do partido e também de ver como é que o PT também está pensando não só da gente fazer as reuniões regionais, mas também de canais, né, assim como esse, de levar as informações principalmente para a juventude, porque a gente vê, assim, eu ando muito no interior, e o trabalhador rural, quando a gente chama para reunir os trabalhadores rurais, só vem 4, 5 idosos. Cadê o povo, né? Cadê a juventude da área rural? Cadê? Então, como é que a gente pode estar fazendo também, ampliando, né, esse diálogo, levando para a juventude, então, essa discussão política? A juventude é uma potência, né? A juventude tem criatividade, energia, irreverência. É uma energia que não pode ser, né, desperdiçada, porque é uma potência muito grande, sobretudo se a gente for olhar a história da humanidade do Brasil, os momentos mais revolucionários que se viveu foi puxado pela juventude. O que nós temos que buscar encontrar um equilíbrio dentro, aí eu tratando mais sobre o PT do Maranhão, é compreender o momento. Nós temos que fazer a leitura do tempo, não tem como. Nós temos uma geração que não consegue falar no formato que nós estamos conversando. A gente anda no Maranhão, eu falo isso. Nós estamos falando num modelo que deu certo há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. A geração está falando. Hoje vocês estão aqui inaugurando uma comunicação que é muito atual. Dialoga com outro público que nós nos íamos. Então nós temos que compreender isso. Eu estava em Buriticupu essa semana passada, 15 dias atrás aproximadamente, falando sobre isso. Os jovens não estão aqui. Por que não estão aqui? Porque nós estamos querendo fazer o mesmo formato de reunião que nós falávamos naquela revolução lá de 80, né? Sim. Mas se você criar uma comunicação que eles estão falando hoje, que é podcast, que é podpar, é algo que nós não estamos sabendo dominar ainda. Nós é que temos que se adequar ao formato que eles estão falando dia a dia. Eles falam, e falam muito bem. E Gilbert até tentou fazer a dancinha do TikTok já. Já. Mas isso aí vai se ajustando. Mas se eu falar para vocês, hoje, nos dias atuais, o PT do Maranhão não comunicava. Ricardo, vou te falar para vocês uma situação. Eu cheguei dia 1º de janeiro no PT. Sabe qual era o canal de comunicação que o PT tinha? Nenhum. O PT não tinha uma página na internet, não tinha um Facebook, não tinha um Instagram, não tinha uma rede, não tinha nada. Aí eu falei, ó, eu não entendo, mas eu acho que a necessidade eu sei que tem. A falta de saber que tinha. Né? E aí nós fomos buscar construir esse caminho. Hoje nós já temos o Instagram, o Facebook, nós temos. Aí nós fomos criticados no primeiro momento, porque só sai o presidente, só sai o fulano e tal. Aí eu falei, ó, o canal está aberto, agora eu tenho que buscar conteúdo. E isso foi bom porque eles já perceberam que tem um canal, então eles têm necessidade de aparecer. Então nós estamos agora trabalhando isso. Nós temos a TV PT, que foi inaugurada no aniversário de 42 anos do PT, agora nós precisamos aprofundar os conteúdos. Maravilha. Mas estamos agora buscando comunicar com a nossa base. Eles precisam saber que está existindo, o que está existindo aqui no estado, e eles vão buscar essa informação onde? Aí é que entra os oportunistas da comunicação que vai disseminando o que eles querem. Por quê? Porque nós não estamos dizendo para ele o que nós somos, o que nós estamos querendo. Então, assim, são desafios em cima de desafio. Mas o que tem de importante nesse momento é buscar convergir aquilo que nos unifica. Porque tem um equívoco que nós sempre nos colocamos na mesa. Se nós vamos dialogar internamente entre as forças, a gente sempre coloca aquilo que nos diverge. Aí a gente não consegue avançar.
nós temos que colocar aquilo que converge e superando. Daqui a pouco nós estamos tratando de tudo na mesa. É verdade. E é esse que tem É uma sido. estratégia necessária para o É partido. isso que eu estou colocando. E assim, entendeu? eu acho, Ricardo, aquela experiência que nós tivemos no seminário LGBTQI+, ele começou assim, no início era todo mundo brigando. Aí eu digo, rapaz, o Ricardo e eu lá, vamos parar, Vamos ver o que é que nos une. O que é que nos une, o que é que nós estamos buscando aqui? Esse foi o meu desafio. Por que o pessoal, a gestão está diferenciada? Porque eu fui pensando o seguinte, eu já sei o que é que nos afasta. Aí eu vou colocar nos pontos. Eu comecei a fazer reunião com diretório municipais, que não, eles reclamavam. Aí isso, fui fazendo uma reunião com todos os mandatos que nós temos no Estado. Fui fazendo uma reunião com os vice-presidentes, os vice-prefeitos do PT. Fui trazendo uma reunião, apresentando os secretários de Estado que assumiram. E aí eu vou começando a trazer pautas positivas. Eu agora vou fazer o arraial da democracia. Da democracia lá na sede do PT. Eu sei que isso aí unifica, então vamos sentar lá e vamos falar de política. Quem quiser tomar uma cervejinha, comer um mingau, vamos fazer agora no final do mês. Mas sem pauta divergente. E aí a gente vai fazendo aquilo que unifica lá. Daqui a pouco, nós estamos construindo nosso projeto que o Maranhão precisa através da unidade. Porque a diversidade, as contradições, isso vai sempre existir. Mas o que o pessoal do Maranhão precisa do PT é que nós tenhamos projetos estratégicos. Nós estamos na iminência de governar o PT o Maranhão em 2026. Nós temos que nos preparar, nós temos que eleger parlamentares para que nós tenhamos em 24 uma grande eleição, elegendo um bom número de vereadores e prefeitos, mas para isso em 22 é estratégico. Sim. Eleger o presidente Lula, eleger uma bancada estadual e federal, eleger o senador do nosso campo, eleger o governador e ter o vice-governador do PT. Aí em 24 nós estamos aí pavimentando uma grande eleição nesse estado. Nós temos que eleger um bom número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, porque em 26 nós temos que governar esse estado. O Maranhão tem que governar, o PT tem que governar esse estado. Até porque, meu caro Francimar, meu caro Gilberto de Alves, estamos chegando ao final, mas eu queria lembrar que nós voltamos ao mapa da fome. Nós estamos com 30 milhões de brasileiros passando fome e outro percentual maior ainda de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, tem um percentual, quase a metade da população, que está comendo mal, não está comendo o suficiente para garantir a boa alimentação. Então, esse desafio é básico. Herbert de Souza, o Betinho já dizia, quem tem fome tem pressa. Então, para combater a fome, para tirar o Brasil do mapa da fome novamente, para fortalecer a economia solidária no Maranhão, a agricultura familiar, é preciso construir unidade entre os democratas. Muito bem. Eu quero encerrar dizendo, primeiro, que o Já Pode está consolidado. Já pode falar, já está consolidado, porque é algo que o povo precisa falar. Então, vocês tomaram assim, uma iniciativa muito bacana e que serve de referência para nós do PT, serve de referência para os outros pré-candidatos, serve de referência para a sociedade. Isso também pode ser as comunidades, os líderes comunitários, os presidentes de partidos do município podem tomar essa iniciativa. Temos que falar com o nosso povo. E como falar com o povo? Naquelas grandes plenárias, naquelas pequenas reuniões, nos espaços de comunicação alternativo, nos podcasts. Nós temos várias formas de fazer falar. Isso aqui vai alcançar de uma vez só diversas plenárias. E várias categorias. Que a gente disse que não estão falando. Nós estamos aqui agora. Vamos falar para muita gente. Isso aqui vai ficar numa página, vai ter conteúdo aí para muito tempo. Então, parabéns por vocês terem essa iniciativa. Eu vou propagar aonde eu for nesse estado. Porque se tem uma coisa que eu faço bem feito, é falar do que eu vejo. Sim. O que eu ouço, eu não tenho dificuldade de espalhar nesse estado. Eu vou pedir para as pessoas acessarem e ouvir o que dizer da minha alegria particular de bater esse papo contigo, junto com o companheiro Gilberto Alves, tua simplicidade, tua forma de falar. Foi um prazer imenso tê-lo aqui, viu? Obrigado. Um abraço, foi um prazer. E a gente só tem que agradecer aí a sua disponibilidade, que é 1 hora de conversa, assim, que mais meia de preparação, né? Que é assim, mas foi muito bom. O podcast é justamente para isso mesmo, para a gente fazer aquele papo descontraído e um papo interessante, politizado, né? Então, muito obrigado, presidente Francimar, e conte sempre com a gente. Vamos agora para o campo, né? Muito bem. Cair em campo mesmo, defendendo o Partido dos Trabalhadores, defendendo o nosso presidente Lula, Brandão, governador. Jogo de estadual. Né? Então, um grande abraço a todos os companheiros do PT, aqui o nosso presidente Francimar, sempre uma honra bater papo com você. Eu queria encerrar minha fala o seguinte, tirando qualquer dúvida que sempre tem sobre as pré-candidaturas.
Olha, não... Porque assim, aí sempre existe um vulto, né? Umas falas trocadas. Vai ter espaço para todo mundo? Se vai ter espaço. A chapa de estadual está consolidada. Joubert e os demais companheiros são pré-candidatos hoje, porque é legislação, mas não existe nenhuma possibilidade de não ser candidato. Então, assim, bloco na rua com garantia de candidatura consolidada dentro do PT. Eu nem queria tocar muito nesse assunto, mas já que você falou, então a gente fica muito agradecido e que muita gente questiona, né? João, está garantido? Então pronto, pessoal, está garantido. O presidente está aqui garantindo, encerrando com chave de ouro e garantindo então a candidatura. Arregaçar as mangas, que as minhas estão sempre arregaçadas. Tá bom? Muito obrigado. Agradecer ao nosso diretor Jonas aí, comandando Jonas, aqui esse podcast. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima.